tema O Papel da Atenção Primária na Prevenção da Prematuridade. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Quero agradecer o convite, Cláudio. Tá baixo? Tá funcionando? Ótimo. Tá bom. Não, aqui eu tive a impressão, tá bem. Tá perfeito. E com certeza, eu acho que a atenção primária tem um papel fundamental dentro desse contexto da discussão do Novembro Roxo, e a gente não poderia deixar de estar abordando algumas questões que eu vou estar pontuando a seguir com vocês. Acho de extrema relevância também a troca entre a atenção hospitalar com a atenção primária. Nós aqui no GHC, o fato de termos os 3 níveis de atenção, né, primária, secundária e terciária, nos possibilita em alguma medida nós dialogarmos para melhorar o cuidado. Infelizmente, não é a realidade do conjunto do nosso estado, e eu que venho do interior do estado, estou há 8 anos em Porto Alegre, mas nasci e me criei na região do Vale do Rio Pardo, e também sou mãe de prematura. Eu acho que hoje aqui foi o dia do encontro das mães prematuras, né? Minha filha nasceu em Vera Cruz, que é uma cidade bem pequena aqui do nosso estado, e ficou na UTI em Santa Cruz do Sul há 17 anos atrás. E aí, tu contando a tua história, eu me relembrando um pouco aqui da minha trajetória lá atrás, e também consigo olhar para a atenção primária e ver o quanto que a gente pode contribuir ou não, né, dentro do contexto da gestação e prevenir o parto prematuro, né? E naquele período também Santa Cruz recém tinha recebido a UTI NEL, porque senão, ao fim e ao cabo, nós teríamos que vir para Porto Alegre, porque além daquela UTI ali na nossa região, não teria outra porta de entrada, né? Então, a importância do que foi dito aqui antes, que é a regionalização, que é a descentralização desse cuidado ao bebê prematuro, né? E o quanto que a gente ainda precisa avançar em políticas públicas do ponto de vista dos territórios. E a atenção primária, ela se embasa nisso, né? Nesse conhecimento do território. E vou entrar no próximo slide, por favor, que é o que diz respeito à rede. Quando a gente olha para a gestação, ao parto, ao nascimento prematuro, eu não posso me deslocar do debate de rede, entendendo que, sim, a atenção primária vai ser a porta de entrada, mas eu sou uma das portas de entrada, porque em algum outro momento ela vai ter que acessar a atenção especializada. Dentro do contexto atual, hoje, da atenção primária no Brasil, eu acho que especialmente a mudança da PNAB em 2017, a gente não pode deixar de retomar o quanto que prejudicou e piorou os nossos indicadores de saúde do ponto de vista da desestruturação da atenção primária, especialmente o papel do agente comunitário de saúde. Porque quando a gente reduz esse ator importante no cuidado, quando a gente olha, né, nessa captura dessa gestante o mais brevemente possível, quem está dentro da comunidade, dentro das casas, são os agentes comunitários de saúde, né? Então, essas mudanças, elas têm um impacto muito importante e, infelizmente, agrava e aumenta o nosso número de prematuros, do ponto de vista de que muitas vezes tu não vai captar a tua gestante antes da 12ª semana de gestação, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão de rede. Que bom que a rede está sendo repensada, revista, para a gente melhorar. Próximo slide, por favor. A atenção primária à saúde, ela tem um papel anterior à gestação, né? Que diz respeito especialmente ao planejamento familiar. E eu acho que, apesar de nós estarmos em 2023, é um grande desafio do ponto de vista que sempre é uma pessoa atendendo outra. E isso diz respeito, inclusive, aos valores individuais de quem está atendendo. E antes foi falado aqui a situação, né, dos preconceitos e de toda a mistificação que tem em relação às gestantes. E eu acho que, especialmente, as gestantes adolescentes sofrem muito desse preconceito, porque a sociedade, ela é extremamente machista e carregada, primeiro da cultura
do que é ser mãe, de como se desenha essa mãe ideal, de qual é essa idade dessa mãe ideal, inclusive o gênero dessa mãe ideal, e a gente sabe que todo trabalhador e trabalhadora que está atendendo também tem a sua história de vida, também tem sua religião, tem seus dogmas, tem suas regras de vida, e trabalhar planejamento familiar num contexto onde a gente é pessoa atendendo pessoa, entra no segundo ponto que eu coloco, que é a educação permanente. Não é que tu deixa os teus valores em casa e vem atender, mas num SUS que pensa universalidade, equidade, integralidade no cuidado, a gente precisa se balizar por um parâmetro mínimo de respeito, de dignidade humana para estar atendendo essa gestante. Porque a gente sabe que se eu sou mal acolhido, vai ser mais difícil eu voltar. E o pré-natal, eu preciso do segmento. Eu preciso ser bem acolhida, eu preciso ser bem recebida. Então, é um desafio fazer educação permanente. Por quê? Porque a gente liga no automático e vocês sabem que é assim no dia a dia. Quando a gente para conversar, por exemplo, sobre pré-natal, parto prematuro, a gente parou hoje, porque a gente tem o Novembro Roxo. Mas no dia a dia, e isso é um desafio nosso também, enquanto gestão, né? Me coloco nessa tarefa também de poder fazer as equipes parar e pensar essa educação permanente que olhe com respeito, que olhe para a diversidade e que consiga acolher essa gestante, né, para a gente dar conta desse segmento, né? Por quê? Porque nós temos os determinantes sociais. Hoje, nós aqui do GHC, a gente atende a Zona Norte de Porto Alegre, mas falando daí do conhecimento da cidade de Porto Alegre, por exemplo. A gente, falando de determinantes, antes falou de acessibilidade, eu acho que a questão da mobilidade urbana, nem todo mundo consegue acessar tão facilmente a unidade básica de saúde. E aí, reitero o que eu falava antes, a ausência do agente comunitário de saúde num volume de RH que a gente precisaria, também dificulta ainda mais esse acesso das nossas gestantes, né? Nem todo mundo tem uma passagem para pegar o ônibus e ir para o posto todo mês fazer a sua consulta de pré-natal, né? Então, esses determinantes sociais impactam diretamente nesses nossos indicadores de parto prematuro ou não. A questão de educação em saúde, quando eu penso planejamento familiar, me remete muito à questão educação, escola, posto de saúde, né? Nós, da atenção primária, existe o programa Saúde na Escola, né? Se aborda muito a questão da sexual, de métodos contraceptivos, mas a gente discute ainda, né, do meu ponto de vista, muito pouco projeto de vida. Porque o planejamento familiar de respeito a projeto de vida. Não é só o corpo gravídico ou não, né? Não é só a IST ou não. É para além desse debate, né? Porque muitas vezes a gente acaba reduzindo a nossa educação em saúde pensando em planejamento familiar e método contraceptivo, que eu acho que é um equívoco. Não que não seja importante, mas é um equívoco. E quando a gente reduz apenas a esse debate a questão do planejamento familiar, né? Inclusive o modelo familiar. Hoje, e aí voltando, né, é sempre uma pessoa atendendo outra, nós vivemos em uma diversidade de modelos familiares, né? É vó que cuida dos netos, é o pai solteiro ou a mãe solteira, enfim, são vários modelos possíveis, né? E aí tem mais uma questão, gestação não planejadas versus a gestação aceita. A abordagem do profissional na atenção primária, ela é fundamental nesse contexto. Vocês, que eu venho da atenção primária, a gente afirma, né? Maior parcela, infelizmente, porque a gente não dá conta da política de planejamento familiar, das gestações, elas não são planejadas. Qual é a nossa sorte? Mais sorte que juízo? As gestantes aceitam e, né, na boa parcela, aceitam e fazem o seu pré-natal e a gente faz essa captura e acompanha. Né? Mas a gente gostaria que fosse o inverso, que a maior parcela fosse gestação planejada, justamente pensando em projeto de vida, em planejamento familiar, independentemente do formato de família que se esteja falando, né? E aí entra a questão da escuta qualificada na atenção primária. Porto Alegre aderiu ao modelo do acolhimento, né? E a gente bate muito nessa tecla, e novamente, educação permanente o tempo todo. Porque essa escuta qualificada é que vai fazer a diferença. Primeiro, a gente poder ofertar até o teste rápido, que hoje na atenção primária, pelo menos aqui em Porto Alegre, a gente consegue plenamente ofertar o teste rápido de gravidez
para essa mulher que chega na unidade básica de saúde. Mas é para além disso, né? A própria triagem, de fazer as testagens rápidas, todo esse acesso, ele tem que ser facilitado para a mulher que chega na unidade básica de saúde, porque isso também vai impactar lá na frente, nesse desfecho dessa gestação, né? E o pré-natal de qualidade, que também eu acredito que seja um grande desafio, né? Vamos pensar no enfermeiro que sai da universidade hoje, em 2023, né? Que vai fazer um concurso e vai entrar num posto de saúde. Se ele não, e aí vou falar por experiência pessoal, se ele não faz uma residência, se ele não para fazer esse plus de uma especialização, a gente sabe que ele sai generalista. E um pré-natal de qualidade, infelizmente, não é no nível generalista que a gente vai dar conta. Pensando em vários elementos que se demandam de um pré-natal de qualidade. Para além do respeito à dignidade humana, tem as questões técnicas e de visão em relação a esse corpo gravídico que a gente precisa ter. E isso diz respeito à educação permanente, isso diz respeito a essa busca de qualificação. O GHC é um polo de residência, de saúde da família, de medicina de família e comunidade, né? E a gente bate muito nessa tecla, né, do quanto precisa qualificar esse profissional. Porque que bom, né, que a gente pode acessar o mercado de trabalho por um concurso público, mas aí, novamente, é nosso desafio o gestor que está recebendo esse trabalhador, essa trabalhadora, bater nessa tecla dessa qualificação. E tem mais uma outra questão, né? Nós aqui, por exemplo, do GHC, a gente tem trabalhadores que estão há 30 anos na rede, 40 anos na rede. Como é que tu atualiza? Educação permanente. Ah, Jerusa, mas o corpo humano não mudou. Mas os processos de trabalho, eles precisam ser não só modificados, atualizados, melhorados, qualificados, humanizados. E isso diz respeito, sim, à nossa tarefa de gestor, né? Mas também de quebrar paradigmas. Não, o pré-natal que se fazia 40 anos atrás, me desculpa, nós enfermeiros, há um tempo atrás, não éramos, né, carro-chefe. Hoje, nós enfermeiros somos carro-chefe do pré-natal dentro da unidade básica de saúde. E aí enxergar, eu trouxe a questão das patologias, porque tá para nós a atenção primária. É a questão da hipertensão. Se tu consegue fazer um planejamento familiar de alguém que é hipertensa, de alguém que já é diabética prévia, tu consegue aliviar várias questões nesse impacto do parto prematuro. A questão das adolescentes, que a gente sabe que isso impacta diretamente um parto prematuro ou não, né? A mudança da PNAB, eu estou ansiosa para que alguém anuncie a nova PNAB, inclusive. E a questão do pré-natal de alto risco. Eu entendo especialmente, né, que a gente, por ser GHC, conseguiria fazer esse diálogo e essa gestante circular, que na verdade a nossa rede de atenção à saúde da mulher, né, aqui no GHC proporciona que a gestante possa vir visitar o CO, mas isso não é uma plenitude no estado, nem no Brasil, muito menos no Brasil, né? Mas assim, o que acontece? Ela vai para alto risco. Ela não é mais minha da atenção primária? Não, o inverso. Ela segue sendo da rede, ela é nossa, ela tem que ser um cuidado compartilhado, né? Sinalizei a questão das infecções, porque as infecções dizem respeito, inclusive, a acesso a medicamentos, acesso a exames, acesso a essa rede mais complexa, né? Sedentarismo, obesidade, são alguns elementos que é possível trabalhar na atenção primária. Pode passar o próximo. A questão dos exames, tá? Nós estamos vivendo em Porto Alegre vários debates a nível de Conselho Municipal, inclusive de Saúde, né? Do GERCOM e tudo mais. E vocês sabem que mesmo nós sendo a capital do estado, né, chega a virar piada, e eu acho horrível ter que dizer isso, que a pessoa ganha a criança e depois ligam para ela avisando que foi marcada a ecografia obstétrica. Então, assim, se tu não garante o exame na data oportuna, para te ter a idade gestacional correta, né, a gente negligencia esse direito. E, infelizmente, a gente sabe que isso impacta, inclusive, nas cesáreas, com data errada de idade gestacional, ocasionando partos prematuros, né? A questão da cesárea versus o parto normal. No início da gestação, pesquisas que mostram que 70% das mulheres, elas querem o parto normal. E aí entra a questão do pré-natal de qualidade. Como é que a gente induz
E é bem a palavra induzir, é instrumentalizar, é fomentar o parto normal, né? Por que a gente está com 64%, que nem a Rosângela antes apresentou aqui, de parto cesárea? O que está acontecendo desse primeiro para esse terceiro trimestre que a gente está perdendo, né? A chance de... O agente comunitário, novamente, como eu disse antes, fundamental. O acolhimento, ele não é só a porta fechada, ele não é só a porta física, aliás, do posto de saúde. Os nossos agentes, as nossas agentes de saúde, eles são a nossa porta de acolhimento prioritária, né? E infelizmente a gente está com um número muito aqui. E fechando, né, a questão do pré-natal do parceiro, o Cláudio já me apontou que meus 15 minutos acabaram, né? Que é fundamental também nessa rede de apoio próximo, saúde mental próximo. A saúde mental, tá? São recentes os estudos e as pesquisas, mas é importante, eu acho que a pandemia trouxe mais à tona esse debate da saúde mental para o conjunto da sociedade. Mas falando em parto prematuro, nós, atenção primária, somos quem vai atender ela os 9 meses, os 7 meses, os 5 meses, os 30 dias, né? Depende de quando ela chegar para nós. Mas que precisa enxergar que sim, tem efeitos na prematuridade, no baixo peso dessa criança. Por quê? Porque, infelizmente, os estudos que tem mostram que depressão, ansiedade, inclusive o consumo de álcool, em algumas situações, né, que estão presentes, dão esse efeito, né, em relação ao parto prematuro. Próximo. E no pós-parto também tá para nós acolher. A gente acaba falando da criança, mas eu preciso dessa mãe bem saudável. A questão do aleitamento é muito importante, trabalhar no pré-natal, mas também nesse pós-parto. A questão das vacinas, a palivizumab, né, todo esse acolhimento, né. E eu abro e fecho a minha fala, Cláudio, a questão das consequências no bebê e rede de reabilitação. Citei antes que sou mãe de prematura, hoje a minha filha tem 17 anos, mas teve hidrocefalia. Teve, né, consequências daquele parto prematuro. A gente, como eu digo, a gente morou 4 meses na UTI, né, lá em Santa Cruz. E hoje ainda está deficitário a nossa rede do pós-parto. Ela, ok, né, entubou, desentubou, ok, saiu viva, beleza. E o depois? Tanto a rede de atenção psicossocial, a questão neurológica, a questão oftalmológica, são várias questões. Pensando em atenção primária não dá conta sozinha. Então, próximo slide, a gente precisa, e o Brasil, que bom a presença do Ministério aqui, precisa enxergar esse pós-parto também, desse bebê prematuro, porque nossa atenção primária a gente vai encaminhar. O GHC tem, né, a particularidade de ter psicólogos, de ter assistência social, de ter, né, nutricionista, enfim, na rede, mas isso não é a realidade, né, da maior parcela das unidades básicas, né. Hoje a gente ainda está agindo de forma reativa. A gente reage ao que chega, né? E eu acho que o grande desafio é prevenir. Próximo, e é isso.